Os 7 tipos de cegos religiosos e políticos. Existe uma história que fala do elefante e os 7 cegos. Os políticos e muitos religiosos aqui no Brasil são como os 7 cegos dessa história. O primeiro sábio cego apalpou a barriga do animal e disse: "É muito parecido com uma parede." O segundo sábio, tocando nas suas presas, o corrigiu: "É muito parecido com uma lança." O terceiro sábio, que segurava a tromba do elefante, retrucou: "É muito parecido com uma cobra." A mão do quarto sábio acariciava o joelho do elefante e o sábio contestou: "É muito parecido com uma árvore." O quinto sábio gritou, quando mexia nas orelhas do elefante: "É muito parecido com um abano." O sexto sábio, irritado, rebateu: "Todos vocês estão errados. O elefante é muito parecido com uma corda," disse, tocando a pequena cauda do elefante. Então veja, é assim que os homens se comportam perante a verdade. Pegam apenas uma parte, pensam que é o todo e continuam tolos. Somente as pessoas que têm boa visão vê que o elefante é totalmente diferente da descrição que cada um dos 7 cegos faz. Embora eles, naquilo que eles apalparam, possam ter um pouco de razão. Os cegos políticos e religiosos de hoje são aqueles que escutam informações de uma única fonte e, geralmente, essa fonte é cega, pois só vê um detalhe da realidade e ignora o todo. Então veja, na questão religiosa, nós observamos que existe milhares de denominações em todo o mundo. E essas denominações, elas pegam a Bíblia, interpretam algumas partes de maneira correta, mas outras partes de maneira totalmente errada. Elas não conseguem ver o todo. Elas não conseguem compreender todo o ensino da palavra de Deus. Elas pegam apenas aquilo que elas acreditam ser a verdade e desprezam outros pontos que são importantes para serem apreciados. Elas só verem aquela realidade que elas estão ali apalpando, mas não vê a realidade como um todo. Da mesma forma são os políticos. Aqueles que defendem a sua ideologia, eles só querem ver aquilo que é pregado pelo seu partido político. Então eles não querem ver a realidade do que é dito pelos outros partidos. Inclusive, nessas eleições aqui no Brasil, nós observamos que existe uma grande disputa entre os políticos porque cada um quer ter razão nos seus pontos de vista. Aí fica uns acusando os outros, assim como acontece na religião. Então veja, na realidade, o elefante, ele pode realmente, conforme esses 7 sábios cegos descreveram, ser parecido realmente com a parede, no caso ali da barriga. Pode ser parecido com a lança, como é o caso da presa, né? Pode ser parecido também com uma como se diz, uma cobra, né? Conforme aquele cego pegou ali na tromba, né, do elefante. Pode ser parecido com a cobra. Pode também ser parecido com a árvore, né? Conforme aquele cego que pegou na perna, né, do elefante, né? Pode ser parecido com um abano, né? Conforme aquele outro que pegou lá na orelha, né, do elefante também, né? E também pode ser parecido com a corda, conforme o outro que pegou lá na cauda do elefante. Então veja, eles viram apenas essa realidade apalpando. Eles não conseguiram ver todo o elefante. Assim como uma pessoa que tem uma visão normal vê o elefante como um todo. Vê o elefante com a sua tromba, suas orelhas, suas pernas, sua barriga, sua cauda, né? Então vê que é totalmente diferente do que cada um do que aqueles sábios cegos entendiam.
porque cada um só tinha ali um detalhe para destacar, enquanto que para entender o todo tinha que ver todas as partes. Então veja como é importante a gente analisar não somente um detalhe, mas examinar todo o assunto, pesquisar, analisar, observar, para não se apegar apenas em um ponto, negando outras verdades, outras realidades que realmente perfaz o todo. Eu espero que essa breve ilustração, essa historinha, possa ser de proveito para a nossa reflexão. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.